Olá, seja muito bem-vindo a esta aula dos estudos continuados em matemática. Eu sou a professora Débora Kirneve, eu sou licenciada em matemática e doutora em ensino de ciências e educação matemática. Nós vamos conduzir essa aula sobre a temática de frações, focando diretamente nas operações, como adição, subtração, multiplicação e divisão. E nós temos alguns objetivos definidos para esse encontro. Então vamos ao quadro e vamos discuti-los. O primeiro objetivo é realizar essas operações. Então, nós vamos ver quais os contextos que nós podemos aplicar a adição e a subtração, como realizar essas operações, então, ver como que seria com denominadores iguais, como que seria com denominadores diferentes. Vamos, posteriormente, fazer algumas aplicações e resoluções de problemas também, e questões tipicamente direcionadas a concursos, a avaliações externas. Em seguida, nós vamos abordar a respeito da multiplicação de frações, multiplicação por inteiro, multiplicação de fração por fração, e vamos também lidar com a questão da porcentagem, que dá para entender como uma multiplicação de fração com o denominador 100. E em seguida, vamos tratar da divisão, na qual nós vamos ver a divisão por um número inteiro e a divisão de fração por fração. E com essas duas temáticas, nós também vamos resolver situações, problemas, aplicando os conceitos que foram tratados em todas essas operações. E, como foi dito, em cada etapa, nós vamos buscar resolver situações, problemas. Essas situações, problemas, elas não vão ser exclusivas com um conteúdo só. Nós vamos buscar situações que explorem mais de um conceito, ou de fração, ou de porcentagem, ou seja, numa mesma operação eu tenho que lidar com uma adição, com uma subtração, com uma expressão numérica. E ao final desse encontro, então, é esperado que você compreenda as aplicações desse conceito. O que é preciso como pré-requisito, então, para nós lidarmos com as operações com fração? Entender a questão que fração é uma representação na qual eu estou associando a parte e o todo, e que nós temos lá a possibilidade de ter uma representação geométrica para isso, na qual você já deve ter visto aí a representação do inteiro subdividido em partes. É possível fazer a comparação dessas frações, na qual, mesmo você tendo lá, por exemplo, 1/2 e 1/3, são denominadores distintos, é possível comparar para ver qual que é maior, qual que é menor. Então, todos esses outros conceitos preliminares a respeito de fração, eles vão ser englobados nas resoluções das situações problemas. E quando nós dizemos que nós vamos aplicar em situações direcionada para avaliações externas e direcionada para concursos, por exemplo, são questões que demandam um pouquinho mais de complexidade, no sentido de que você tem que interpretar, muitas vezes resolver uma expressão numérica, e isso vai contribuir, então, para você desenvolver esse pensamento matemático e aprender como aplicar o conceito de frações. Então, agora, dando continuidade, nós vamos ter essas questões que vão nortear a nossa discussão. A primeira dela é realizar operações com frações. Então, ao final, você vai ter que saber como realizar essas operações, quais são os procedimentos, os algoritmos que nós temos. E o segundo é como aplicar as porcentagens, porque as porcentagens, elas é um tipo de representação que ela pode ser abordada na forma de fração, mas também na forma de decimal, e elas estão englobadas em diferentes problemas. E com isso, então, nós temos aí as questões norteadoras que vão direcionar a nossa aula. Então, vamos iniciar. A nossa primeira temática é adição e subtração de frações com denominadores iguais. Então, como que eu vou operar? Então, o primeiro passo é compreender o algoritmo. E eu trago para você uma síntese de como realizar essa operação. Acompanhe no slide. Ao realizar a soma ou a diferença, então, esse conceito vale para essas duas operações, de duas frações com denominadores iguais, os numeradores, o que é o numerador? É a parte superior da fração. São somados ou subtraídos
E os denominadores, que é a parte inferior da fração, é conservada. Então, nós precisamos entender por que eu realizo esse procedimento. E para entender isso, nós vamos tomar alguns exemplos. Tá? Esses exemplos, todos eles têm como operar com denominadores iguais e envolvem as duas operações, de adição e de subtração. Então, no primeiro caso, eu tenho que compreender que eu tenho 4/7 mais 1/7. Se eu for pensar numa representação para isso, como eu disse, para nós lidarmos, nós podemos recorrer a uma representação geométrica. Eu tenho um inteiro, esse inteiro, ele foi dividido em 7 partes. Então, por isso que nós temos lá a representação no denominador 7. Então, aqui eu tenho um inteiro dividido em 7 partes. Eu vou tomar, nesse primeiro inteiro, 4 partes. Então, considero aqui 4 partes de 7. Eu vou marcar esses inteiros e eu vou considerar uma segunda representação, idêntica à primeira, também dividida em 7 partes. E nessa segunda representação, eu vou ter aqui 1/7. Então, eu adoto aqui uma parte de 7. Por que eu estou fazendo essa representação geométrica? Porque aqui nós conseguimos entender por que nós conservamos o denominador e somamos a parte do numerador. Esse numerador é a relação das partes que eu tenho. Quantas partes eu tenho no total? 4 da primeira e 1 da segunda. E como é que esses inteiros estão divididos? Ambos, tanto o primeiro quanto o segundo, está dividido em 7 partes. Por isso que quando eu realizo a operação, eu vou fazer... Então, eu pego lá 4/7 mais 1/7. Eu vou somar a parte do numerador, que é o 4 e 1. Então, 4 mais 1. E vou repetir o denominador, porque o denominador indica quantos é a divisão do meu inteiro. E eu vou obter aqui, então, 5 partes de 7. Então, esse primeiro exemplo é para ilustrar essa questão em relação ao denominador. No segundo exemplo, então agora eu tenho aqui meu segundo exemplo. 2 menos 6, vamos voltar, 2 menos 3/6. Eu posso entender, usando a analogia da representação geométrica, que esse 2, ele é um inteiro que pode ser dividido em partes. E eu posso dividir na parte que for conveniente, inclusive dividir em 6. Então, eu posso pegar isso daqui e dividir em 6 partes. Se eu dividir o 2 em partes inteiras, então, se eu considerar ali 12/6, isso daqui é igual a 2. Então, eu posso substituir esse 2 e fazer essa operação, então, como 12/6 menos 3/6. E vamos manter o mesmo raciocínio do anterior. Eu vou fazer a operação com o numerador e repetir o denominador. Então, isso daqui resulta em 9/6. Como nós temos aqui múltiplos de 3, eu posso simplificar essa fração. E ao simplificar, então eu posso dividir a parte de cima e a parte de baixo por 3. E resulta, então, em 3/2. 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2. Então, veja que aqui nós já aplicamos o conceito na operação. E, no último caso, eu tenho aqui subtração. Eu posso juntar essas partes que são subtraídas e eu vou fazer, então, 5/8 menos 3/8 menos 1/8, eu posso juntar e ficar 4/8. Fazendo isso, então eu vou ter 5 menos 4, isso resulta em 1/8, uma parte de 8. Então, dessa forma, nós vimos como que eu posso realizar a operação, considerando aí a representação geométrica para ilustrar e depois fazendo a operação mantendo o numerador e repetindo o denominador.
Agora nós vamos ver duas situações que nós podemos aplicar, dois casos. Acompanhe no slide. O primeiro caso, em uma clínica médica, os profissionais dispõem de 1/10 do tempo para avaliações clínicas de pacientes novos e 7/10 do tempo para atender os pacientes em tratamento. Qual a fração de consultas atendidas nessas modalidades? Então, quando eu pergunto qual a fração, significa que eu tenho que somar. Eu tenho uma parte de 10 para novos pacientes, mais 7 partes de 10 para os já em atendimento. Então, a fração do tempo, eu vou manter, então, a soma no numerador, 1 mais 7 resulta em 8 sobre 10. Então, 8/10 seria o total de atendimento nessas duas modalidades. E o segundo caso, a respeito desse mesmo enunciado, é a respeito das avaliações, considerando as avaliações clínicas de pacientes novos e os atendimentos dos pacientes em tratamento, há um tempo restante. Esse tempo restante é realizados os exames clínicos. Agora a pergunta novamente, qual a fração de tempo utilizada em exame clínico? Não é a parte que resta? Nós tínhamos visto lá que nós tínhamos 8 partes de 10, que era o que nós tínhamos utilizado nessas duas modalidades. Quanto falta, então, o restante? 2 partes de 10. Então, essa é uma interpretação desse enunciado e, se fosse trabalhar aí com a simplificação de fração, essa primeira fração poderia ser simplificada como 4/5 e essa segunda fração aqui poderia ser simplificada como 1/5, ok? Então, isso daí é para nós vermos como que nós temos a aplicação desses conceitos relacionados à adição e à subtração com denominadores do mesmo tipo. Então, qual que é o algoritmo, qual que é o procedimento que se realiza? Toda vez que você tiver o denominador idêntico, significa que o inteiro, seja a fração do tempo, seja a fração de alguma outra situação, ela está dividida em partes iguais. Então, eu vou manter o denominador e fazer a operação só no numerador, tanto de adição quanto de subtração, ok? Bem, então agora vamos tratar a respeito da adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Como que eu realizo isso? Então, primeiro vamos ver o conceito sobre esse algoritmo, é um procedimento também. Ao realizar a soma ou a diferença de duas frações com denominadores diferentes, precisa-se determinar um múltiplo comum aos denominadores, encontrar as frações equivalentes e esse denominador comum, e depois nós vamos somar ou subtrair as frações. Então, como que eu faço isso? Então, nós vamos tomar alguns exemplos. Então, temos o exemplo A, B e C, para nós entendermos como realizar essas operações com frações. Então, vamos resolver o primeiro caso. No exemplo A, eu tenho aqui a fração 3/25 mais 1/5. Eu tenho que, seguindo lá a orientação, encontrar um múltiplo comum a esses denominadores. O 5 e o 25, eles têm uma relação de serem múltiplos. O 25 está na tabuada do 5, ele é múltiplo de 5. Quando isso acontece, então eu posso assumir ele como denominador comum. Então, nesse tipo de caso, então eu posso manter a primeira fração 3/25 e usar uma fração equivalente para 1/5 com o denominador 25. Então, para eu obter 25 nessa segunda fração, eu tenho que multiplicar por 5 o numerador e o denominador. Então, aqui eu teria 5/25. E depois que eu fiz lá a primeira parte, o que era a primeira parte? Encontrar esse denominador comum e obter essas frações equivalentes. Agora, nós vamos somar ou subtrair. Nesse caso, é uma adição. Então, vou somar esses numeradores. E volta aí a fazer a operação normalmente. 3 mais 5, 8 partes de 25.
Agora, a segunda situação, ela já é diferente. Eu tenho aqui um número misto. Eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. O primeiro passo é reescrever esse número e depois aplicar o conceito da operação com fração. Então, eu vou 1 e 1/4, eu poderia considerar esse 1 inteiro como 4 partes de 4 e juntar com uma parte de 4 que eu já tenho. Então, eu teria 5/4. Então, eu tenho aqui, ó, 2/3 menos 5 partes de 4. Então, vamos fazer essa observação, ó. 1 e 1/4, esse 1 inteiro ali é como se eu pegasse aqui, ó, e transformasse ele em 4 partes. Então, eu vou pegar 4 mais 1, e isso equivale a 5/4. Bom, então agora vou fazer a operação conforme foi indicado para fazer a adição e subtração com denominadores diferentes. Eu tenho que encontrar um múltiplo comum. Então, agora o 3 e o 4, eles não têm a relação como o anterior de ter múltiplo comum. Então, eu preciso pensar no mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Eu entendo que o 12, ele está na tabuada do 3 e do 4. Então, ele pode ser assumido como o mínimo múltiplo comum. Então, aqui, eu vou achar agora as frações equivalentes. Uma forma para você conseguir achar essa fração, você divide esse mínimo múltiplo comum pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, 12 dividido por 3, 4. Vezes o 2, aí eu vou ter 8. E eu tenho 8 dozeavos para a primeira operação. Na segunda, eu vou fazer o mesmo raciocínio para achar a fração equivalente. 2 dividido por 4, 3. 3 vezes 5, 15. E eu tenho aqui 15 dozeavos. Agora que o denominador é igual, eu posso fazer a operação de subtração. E eu vou ter um saldo negativo, porque 8 menos 15 resulta em menos 7 dozeavos. Terceiro caso, eu tenho aqui a situação na qual eu tenho o denominador que é múltiplo novamente. Então, o 46 é múltiplo do 23. Então, eu posso transformar essa primeira fração em equivalente, é só dobrar, multiplicar por 2. Então, eu teria aqui, ó, 10 sobre 46, mais 11 sobre 46, realizando essa operação, 10 mais 11, 21 sobre 46 avos. E aí, nós fizemos essas operações. Agora, nós vamos ver um caso. Nesse caso, eu tenho um enunciado. Paulo está lendo um livro. Na primeira semana, leu 1/4 do livro. Na segunda semana, leu 5/8 deste mesmo livro. Que fração do livro foi lida? Então, eu preciso ver quanto que foi nas duas partes. Então, eu tenho lá 1/4 mais 5/8. O 1/4 eu posso reescrever como uma fração com denominador 8, porque o 8 é múltiplo de 4. Então, 1/4 eu posso reescrever como 2/8. E eu vou juntar aqui com mais 5/8. Então, a fração do livro que foi lida seria 7/8. Bom, então, vamos anotar aqui que seria 7/8. Como que ficaria isso numa representação com fração? Então, ó, se eu considerar a fração equivalente, essa fração aqui seria 1/4. Essa 1/4 seria equivalente a 2/8. E eu tenho aqui a outra parte do livro que foi lida, que é a 5/8. Como nós vimos, então, a operação, quando eu juntar, isso tudo resulta no 7/8 que nós vimos no algoritmo. Então, analisando, por que eu tenho que transformar em uma fração equivalente? Porque quando eu tenho 1/4, eu não estou com o mesmo tipo de denominador. Quando eu faço a fração equivalente, eu consigo subdividir e obter um denominador comum. E a partir desses conceitos,
nós compreendemos como que eu faço a adição e a subtração de fração com denominadores diferentes. Então, vamos retomar o conceito. Primeiro, eu vou encontrar um denominador que seja comum, um múltiplo comum para todos os denominadores das frações envolvidas na operação. Em seguida, eu vou achar a fração equivalente, que vai permitir que eu faça a soma ou a subtração das frações envolvidas na operação. E com isso, então, nós compreendemos como que é esse conceito. Vamos aplicar situações problemas com adição e subtração de fração. Então, vamos ao primeiro caso. Eu tenho aqui essa questão, que ela é de concurso, elaborada pela Universidade Federal do Paraná em 2013. E tem o seguinte enunciado. Sobre os números A, que equivale a 1/3, o número B, que equivale a 1/2, o número C, que equivale a menos 1/2, o número D, que equivale a 1/5, e o número E, que equivale a menos 1/3. Considere as seguintes afirmativas. A primeira, o MMC dos denominadores de A, B e C é 12. O MMC dos denominadores de D e E é 15. A mais B é igual a menos C mais E. A mais B é igual a 2D. Então, nós vamos ter que fazer a verificação de cada caso. Então, vamos começar pelo caso 1. Então, analisamos esse primeiro caso. Eu tenho lá que as frações A, B e C são 1/3 para o A. Então, A é igual a 1/3. O B é igual a 1/2. E o C é igual a menos 1/2. E eu quero saber se o mínimo múltiplo comum neste caso é 12. Eu tenho aqui que o B e o C são opostos, uma é positiva e outra é negativa. Entretanto, os denominadores são 2. Então, quando eu for fazer o mínimo múltiplo comum, eu preciso considerar nesse mínimo múltiplo comum o 3 e o 2 apenas. E eu vou pensar em qual que é o número, o primeiro número, que vai estar na tabuada do 3 e do 2 ao mesmo tempo. E esse número vai ser o 6. Se eu tiver dúvida e quiser fazer o procedimento do MMC, o que eu tenho que fazer? Então, ó, eu vou decompor esses números. Então, eu teria que decompor por 2, que resulta em 1, repete o 3. Teria que decompor por 3, que resulta em 1, fazendo a operação de multiplicação, isso resulta em 6. Então, com isso, eu consigo determinar por algoritmo o MMC. Então, a primeira é falsa, tá? Equivocada. Agora, a segunda. Vamos analisar a segunda. O MMC dos denominadores D e E é 15. Então, fazendo essa verificação, quem que é o D? O D, ele é igual a 1/5. O E é igual a menos 1/3. Apesar de ser negativo, o E, eu vou considerar o 3 para fazer o MMC. Então, eu tenho lá o MMC de 5 e 3. Fazendo o algoritmo, ou se eu pensar qual que é o primeiro número que está na tabuada, eu vou obter que tem que fazer a operação com o 5 e o 3. Eu divido por 3, resulta em 1, repete o 5. Divide por 5, resulta em 1. E 3 vezes 5 resulta em 15. Então, aqui eu consigo verificar que o MMC é 15. Logo, a segunda afirmativa é correta. Ela é uma afirmativa verdadeira. E nós vamos, então, para a terceira afirmativa. Qual que é a terceira afirmativa? A mais B tem que ser igual a menos C mais E.
Então, vamos resolver essa operação. Primeiro, A mais B. O que eu tenho que fazer com A mais B? Eu tenho lá, o A vale 1/3 e o B vale 1/2. Então, na adição de fração, eu tenho que encontrar o denominador comum. Então, esse denominador é o 6. Fazendo a fração equivalente, eu tenho 2/6, mais a segunda fração, 1/2, seria equivalente a 3/6. E eu vou juntar essas duas operações, repetindo o denominador. 2 mais 3, 5/6. Então, esse é o A mais B. E agora eu tenho que fazer a segunda operação. Menos C mais E. Como nós vamos ter vários sinais, então eu vou precisar recorrer a chaves e colchetes. Então, eu vou começar aqui, ó. Menos, eu vou abrir chave porque vai ter vários parênteses na hora de substituir o C e o E. O C vai ser menos 1/2. Então, menos 1/2. Depois, eu tenho mais da operação, que aqui, ó, é mais E, e o E também é negativo. Só que eu não posso pôr o negativo direto, então eu vou pôr outro colchete, menos 1/3, devido à forma que foi dada no enunciado. E vou fechar chave. Eu vou resolver essa expressão numérica. É mais operação com sinal do que as operações de fato. Então, aqui, primeiro eu vou resolver esse primeiro jogo de sinal. Então, vai ficar negativo. E aqui também vai ficar negativo. Então, eu vou ter menos 1/2, menos 1/3. E, fazendo, então, essa operação, nós vimos ali que eu posso trocar por uma fração equivalente. Então, isso daqui vai ser igual a menos o 1/2, eu posso trocar por 3/6. E a 1/3 eu posso trocar, aliás, aqui tem o menos, por menos 2/6. E agrupar. Então, eu vou ter o menos de fora, o chave. Depois, aqui dentro da chave, eu tenho menos. E agrupando 3 com 2, 5/6. Agora, eu tenho que fazer a operação com sinal. Menos de fora com menos de dentro vai ficar positivo. Isso resulta em 5/6. O que aconteceu? O resultado dessa operação, apesar de toda a operação com sinal, é o mesmo da primeira. Então, eu posso dizer que A mais B é igual a menos C mais E, conforme está enunciado. E a última verificação. A mais B é igual a 2D. A gente viu que o A mais B, ele já resulta da primeira, que é 5/6. Então, nós vamos usar esse resultado. Se eu pensar aqui em 2D, é 2 vezes o 1, e eu tinha que pegar 1/5 mais 1/5. Então, daria 2/5. E isso é diferente. Então, seria diferente de 2/5. Só analisando aqui esse enunciado. Então, correta, eu tenho a afirmação 2 e a afirmação 3. Se eu for considerar aí as alternativas, eu tenho a alternativa B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. E com isso, então, resolvemos essa situação problema. Agora, nós vamos resolver uma situação problema com operações de fração. Vamos ao enunciado? Esse é um primeiro exemplo para nós retomarmos o conceito. Carlos e Letícia dividiram uma barra de chocolate. Carla comeu 1/3 do total dessa barra e Letícia comeu 1/4 do total dessa barra de chocolate. Que fração do total Carla e Letícia comeram junto? Então, eu tenho que pensar aqui. Eu tenho 1/3 mais 1/4. Se eu for juntar, eu tenho que lembrar que eu tenho que transformar em fração equivalente. Qual que é a fração equivalente? Denominador comum para os dois e verificar o numerador que seria adequado, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Então, na tabuada do 3 e do 4, o primeiro número que eu tenho como múltiplo comum é o 12. E eu vou ter, então, aqui 12
dividido por 3, que resulta em 4 vezes 1. Então, eu tenho 4 dozeavos. Na segunda, eu vou aplicar o mesmo conceito. Divide por 4 e multiplica por 1. E então, 12 dividido por 4, 3. Multiplicado por 1, 3. 3 dozeavos. E eu vou juntar. Então, 4 mais 3, 7 partes de 12. Então, essa situação de exemplo é para nós verificarmos que, quando nós estamos procurando uma fração do total, eu tenho que fazer essa adição. E essa adição envolve denominadores diferentes. Agora, eu tenho que aplicar isso num segundo contexto. Vamos ao contexto. Essa é uma questão da Sesgran-Rio, de 2005, e ela vai falar de algo muito próximo do exemplo que foi dado. Um prêmio em dinheiro foi dividido entre 3 pessoas. A primeira recebeu 1/4 do valor desse prêmio, a segunda recebeu 1/3 e a terceira ganhou R$1.000. Então, o valor desse prêmio em reais era de... Então, nós temos que verificar qual é o valor total. Não está perguntando mais qual é a fração. Então, eu tenho que interpretar, que eu tenho que descobrir quanto representa esse 1/4 e esse 1/3 dessa fração total, verificar quanto que é o restante, comparar com esse 1.000 para dar o valor total desse prêmio. Então, envolve mais do que a adição de fração. Vamos resolver essa situação. Bem, nós vimos que 1/3 mais 1/4, a operação que nós acabamos de realizar, resulta em 7 dozeavos. Então, aplicando nessa situação problema, nós vamos pensar aqui que nós temos lá um prêmio e esse prêmio foi dividido em 12 partes. Então, eu estou subdividindo. E aqui nós vamos ter, então, 12 partes. Dessas 12 partes, eu tenho que a primeira, ela é equivalente a 4 partes de 12. Então, isso daqui, eu tenho uma fração equivalente. Então, eu vou tomar aqui 4 partes de 12. A segunda, de 1/4, ela é equivalente, então essa segunda aqui, ela é equivalente a 3 partes de 12. E aí vai ter o restante. Então, deu 7 partes de 12. O restante, então, são 5 partes de 12. 5 dozeavos. E essa restante equivale a R$1.000. As 5 partes juntas equivale a R$1.000. Significa, qual que é a interpretação que eu tenho que fazer? Que cada parte, 1 dozeavos, seria igual a 200. Então, na prática, nós teríamos que fazer 1.000 dividido por 5, que resulta em 200, e isso é equivalente a 1 dozeavos. Mas está perguntando no enunciado qual o valor desse prêmio. Então, o próximo passo é pegar as 12 partes, 200 multiplicado por 12. E nós vamos obter aí como resposta 2.400. Significa que o prêmio era equivalente a R$2.400. Então, voltando ao enunciado, teria as alternativas para analisar, e nós chegamos aqui, então, a 2.400. Então, com isso, nós vimos aí um exemplo para nós lidarmos só com a adição das frações, e a partir desse exemplo nós fizemos a interpretação num enunciado que demandava um raciocínio mais elaborado. E aplicamos, então, a adição e a subtração de fração.
Agora nós vamos fazer um momento de participação nessa aula. Eu vou convidá-los a entrar no kahoot.it. Pode ser online, pode ser usando o aplicativo se tiver baixado. E nós vamos fazer uma atividade em conjunto. Então, vamos à Câmara de Documentos. Esse é o código PIN que você vai digitar no seu kahoot.it. E a partir desse código, eu vou aguardar um momento para que você acesse e em seguida nós vamos participar então e fazer uma atividade juntos. E você pode buscar uma solução para a atividade proposta. Então, tá aí a questão para você acompanhar o enunciado e pense e mande a sua resposta. E aí nós tivemos aí algumas pessoas que chegaram à resposta correta e nós vamos então ver alguns resultados a respeito dessa questão e vamos discutir. Então nós temos aí o Jaime em primeiro lugar, parabéns Jaime, também a Paty, o Rony, e vamos discutir então esse enunciado. Eu tenho aqui o seguinte, vamos voltar à câmera de documento. Mário comeu 2/5, Pedro comeu 2/3 e Lucas comeu 2/4 de pizza em uma pizzaria. Quantas pizzas eles pediram? Então, nós temos que interpretar o seguinte. O primeiro, ele pediu lá 2/5. O segundo, então, vou somar esse segundo, 2/3. O terceiro, ele pediu 2/4. Então, nós temos aí que adicionar. Fazendo as frações equivalentes, eu teria lá 24/60 para o primeiro. Depois, eu teria mais 40/60 para o segundo e 30/60 para o terceiro. Adicionando, então, eu tenho 94/60. O que significa isso? Que se eu tenho lá 94/60, eu teria uma pizza inteira mais uma proporção de 34/60. Ou seja, no mínimo, né, teria que ser 2 pizzas. Não significa que eles pediram mais. Mas isso seria o mínimo. E aí nós vimos uma situação na qual explora a operação de adição de frações. Então, agora vamos à próxima atividade. Multiplicações de fração. Como que nós realizamos uma multiplicação de fração? Então, existem algumas formas que podem ocorrer. Ter uma multiplicação
de um inteiro por um número fracionário ou ter uma multiplicação de uma fração por outra fração. Então, vamos ver os conceitos relacionados. Acompanhe no slide. Primeira situação, eu vou multiplicar a fração por um número natural. Poderia ser por qualquer outro número, poderia ser um número inteiro, por exemplo, mas nós vamos usar aqui esse exemplo do número natural. Ao multiplicar um número natural por uma fração, é preciso multiplicar o numerador da fração pelo número natural. Como que eu faço isso? Então, vamos ver um exemplo. Então, se eu tiver aqui 5 que multiplica 2 sétimos, então eu vou resolver fazendo multiplicação direta. 5 vezes o 2, o numerador da fração multiplicado pelo número natural, e repetir o 7. Então, isso daria 5 vezes 2 dá 10, sobre 7. Isso daí dá para ser interpretado como adição sucessiva. O que significa isso? É como se, não é 5 vezes? É como se eu tivesse 2 sétimos, mais 2 sétimos, mais 2 sétimos, mais 2 sétimos, mais 2 sétimos. E como que nós fazemos a adição com o mesmo denominador? Eu vou somar o numerador e repetir o denominador. Então, eu teria que somar 2, 4, 6, 8, 10 sobre 7. Para não fazer essa adição sucessiva, nós fazemos essa multiplicação direta do 5 pelo 2. Então, aplicando esse mesmo conceito agora, a respeito do 9 que multiplica 3 quintos. Então, é como se eu tivesse aqui 9 soma sucessiva de 3 quintos. Eu preciso fazer essa soma? Não, eu posso fazer 9 vezes o 3. 9 vezes o 3, 27. 27 partes de 5. Então, essa seria essa situação a respeito da multiplicação de uma fração por um número natural. Existe a possibilidade de eu multiplicar fração por fração. Então, vamos a essa outra situação. Acompanhe no slide. O produto de dois números indicados na forma de fração possui como numerador o produto dos numeradores e como denominador o produto dos denominadores. O que significa essa expressão, essa frase? Nós vamos ver isso em um exemplo. Então, vamos ao exemplo. Um terreno utilizado para plantio foi utilizado 1/5 para plantar flores. Desse mesmo espaço, qual é o espaço? Do 1/5, 2/3 é destinado para o plantio de rosas. Que parte do terreno deverá ser plantadas as rosas? Na prática, então, nós fazemos um algoritmo, mas tem uma interpretação geométrica para essa situação. Eu tenho aqui, vamos interpretar então. Eu tenho um terreno, esse terreno foi dividido em 5 partes. Então, nós vamos ter 5 partes desse terreno. Então, aqui, 5 partes. Uma parte dessas, ou seja, 1/5, é para flores. Então, isso daqui seria para as flores. Dessa parte, desse espaço, então quer dizer que é só desse 1/5, 2/3. Então, o que eu teria que fazer? Eu vou dividir isso daqui em 3. Só que eu posso dividir só essa parte do 1/5? Não, eu tenho que dividir todo o espaço para nós termos agora representações semelhantes. Então, desses 2/3 seriam representados, 2/3 seriam representados, destinados ao plantio de rosas. Como que nós fazemos o procedimento prático? Então, isso é a interpretação geométrica para a multiplicação. Então, para fazer o cálculo, eu teria lá 1/5 multiplicado por 2/3. O que significa a orientação da multiplicação de fração por fração? Multiplica o produto dos numeradores, 1 vezes 2, 2, e o produto dos denominadores, 5 vezes 3, 15. Olha para o desenho, para a representação. O meu inteiro agora está dividido em 15 partes.
que é o resultado dessa multiplicação do denominador. Quantas partes foram consideradas? 2 partes de 15. Então, essa seria a interpretação da multiplicação de fração por fração. E para compreender algumas situações, nós vamos fazer alguns exemplos. Então, no slide a seguir, eu trago 2 situações para nós resolvermos. Bom, quando eu tenho adição e multiplicação, pela relação de ordem e hierarquia das operações, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. E um procedimento muito comum quando vai multiplicar a fração é buscar uma simplificação. Então, eu posso cancelar números que são múltiplos. Por exemplo, o 9 e o 3 são múltiplos, o 2 e o 8 são múltiplos. Eu vou simplificar esses valores. Então, eu posso dividir o 9 por 3 e o 3 por 3. Então, o 9 por 3 dá 3, o 3 por 3 dá 1. É o cancelamento. Eu posso dividir o 8 por 2, que dá 4, e o 2 por 2, que dá 1. E utilizo esses resultados da divisão para fazer essa multiplicação de fração. Então, sempre busca simplificar primeiro, para depois multiplicar. Vou repetir o 2/7 e a adição, porque não foi realizado nenhum procedimento. E vou fazer a multiplicação. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Agora, nós temos que resolver uma adição com denominadores diferentes. Então, o primeiro passo é identificar um múltiplo comum. Nesse caso, é o 28. Então, vou escrever uma fração equivalente com o denominador 28. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Mais 28 dividido por 4 dá 7. Vezes o 3 vai dar 21. Adicionando, então eu tenho 29 e 28 avos. Agora o segundo exemplo. Eu tenho que priorizar a multiplicação quando não há nenhuma indicação de parênteses, mas a partir do momento que eu tiver um parênteses, eu tenho que priorizar a operação do parênteses. Então, primeiro eu vou fazer essa adição de 5 nonos mais 1/3. Fazendo essa adição, eu tenho que observar que o 9 é múltiplo de 3, então eu posso reescrever isso, ó, 5 nonos, mais, eu vou multiplicar por 3, cada um é o numerador e denominador da segunda fração, então vai ficar 3 nonos, vezes 3/2. Juntando agora a operação dentro do parênteses, porque os denominadores já são iguais, então eu vou ter 8 nonos multiplicados por 3/2. E eu vou cair naquela situação do cancelamento. Então, eu posso fazer o cancelamento do 3 com o 9. Então, vai ficar 3 com 1. 8 com o 2. Então, vai ficar 4 e 1. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 1 resulta em 4. 3 vezes 1 resulta em 3. Então, eu tenho aí a operação 4/3. Então, com isso, nós vemos aí como realizar essas multiplicações envolvendo as frações. E o próximo passo é praticar vários exemplos. Bem, agora vamos tratar da porcentagem e divisão de fração. São 2 conceitos que estão relacionados com as operações de frações. Então, vamos ao primeira situação. Porcentagens. Por que porcentagem está relacionado com fração? Trata-se de um caso particular de fração, na qual o denominador é 100, e quando isso acontece, nós usamos esse símbolo, que é chamado percentual ou percentual. E nós temos que, então, ver algumas aplicações a respeito disso. Então, eu trago um exemplo. Em uma viagem de excursão, 80% dos pacotes de viagens já foram vendidos. Se há 35 vagas, quantas pessoas já se comprometeram em participar dessa viagem? Bom, então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Entender que eu tenho 80% de 35.
Em geral, não posso fazer operações com símbolo porcentagem. Eu tenho que converter ou para a forma fracionária ou para a forma decimal. Nesta exemplificação, nós vamos usar a fração. Que fração seria essa? 80 sobre 100. D35 indica uma multiplicação de uma fração por um número natural, número inteiro. Antes de fazer essa multiplicação, eu posso, por exemplo, simplificar. 8 sobre 10 seria uma simplificação, ou eu poderia simplificar mais ainda. Mas aqui já é possível fazer só essa divisão por 10, ficar com 8 décimos. Fazendo 8 vezes 35, eu teria 280 sobre 10. 280 dividido por 10 resulta em 28. O que significa isso? 80% dessas vagas corresponde a 28 lugares para viagem. Então, seria a interpretação desses 80%. Uma outra situação que nós vamos tratar é a respeito da divisão. Então, vamos ao primeiro caso. Dividir uma fração por um número natural. Então, essa é a primeira situação. E como nós fazemos isso? É equivalente ao cálculo da fração de uma fração. Então, vamos ver alguns exemplos para interpretar isso. Eu tenho aqui 1/2 dividido por 3. O que significa isso? Eu tenho lá uma fração, essa fração está dividida ao meio, 1/2. E eu vou dividir novamente por 3. Então, aqui seria 1/2. E eu divido por 3. Só que eu não posso dividir só a primeira parte, tem que dividir toda a fração. Então, 1/2 está dividido por 3. E o que representa agora a parte que eu estou considerando? Seria essa que eu sinalizei. Como que eu faço o procedimento de cálculo? Então, normalmente nós entendemos que o 3 seria uma fração como 3 sobre 1. E eu faria a fração inversa. Então, 1/2 multiplicado pela fração inversa, que seria 1/3. Ou seja, tem uma multiplicação de fração. 1 vezes 1 resulta em 1, 2 vezes 3 resulta em 6. Por quê? Na multiplicação de fração, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Bom, utilizando esse outro exemplo, eu tenho o item B, que é 3/5 dividido por 2. Então, como que eu aplicaria o conceito que nós vimos anteriormente? 3/5 multiplicado por 1/2. E isso, então, resulta numa operação de multiplicação de numerador, 3 vezes 1, que resulta em 3, sobre uma multiplicação de denominador, 5 vezes 2, 10, 3 décimo. Então, com isso, nós temos aí essa primeira situação, divisão de fração por número natural. E tem a segunda situação, na qual eu tenho que pegar e dividir fração por fração. Como eu faço isso? Vamos ao slide. Dividir uma fração por outra é indicar a quantidade de vezes que a fração que divide caberia na fração que é dividida. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho aqui 3/4 dividido por 1/8. Então, eu tenho que pensar quantas vezes isso caberia dentro desse espaço. Então, o procedimento prático que nós vimos anteriormente vale nessa situação. Eu vou manter aqui a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 1/8, a fração inversa seria 8 sobre 1. E, fazendo essas multiplicações, eu vou ter lá 3 vezes 8, 24, dividido por 4 vezes 1, que é 4. E isso daria 6, ou seja, caberia 6 vezes. No segundo exemplo, eu tenho agora 1/3 e eu vou multiplicar
pela fração inversa, é 1/6. 6 sobre 1. Eu poderia fazer direto, como eu fiz no item A, mas também daria para fazer o cancelamento. Ó. Então, dá para cancelar por 3, então ficaria aqui 2 e 1. Então, resolvendo isso, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 2 dividido por 1 dá o próprio 2. Então, caberia 2 vezes. Então, com isso, nós temos aí a operação de fração com fração. Então, nós temos a possibilidade de ter a fração por um número inteiro, por um número natural, ou ter a divisão da fração por outra fração. E cada uma das duas tem um procedimento prático, mas tem uma interpretação diferenciada quanto à representação geométrica. Agora vamos resolver algumas situações, problemas envolvendo fração. Vamos ao enunciado. Essa é uma questão adaptada da UEL e pede-se, então, o valor dessa expressão. Observe que essa expressão envolve todas as operações que nós já lidamos quando trata de operação com fração. Tem a subtração, tem a multiplicação, tem a divisão. E ainda tem aqui uma representação em decimal, na qual é preciso converter aí para a forma fracionária. Então, vamos resolver essa expressão. Então, o que nós temos? Tem lá menos 1/3, que multiplica 1/7, menos 2, que multiplica 1/5, fecha parênteses, sobre 0,125. Então, 125 milésimos. Qual que é o primeiro passo? Eu tenho a multiplicação de um número natural por uma fração. Então, o primeiro passo é resolver essa operação dentro do parênteses. Então, vou copiar. Como é uma expressão numérica, eu vou repetir nas partes que eu não vou operar. Então, repete 1/3, que multiplica o parênteses, repete 1/7. 2 vezes 1/5 vai ser 2/5, então vai ficar menos 2/5. Então, resolvi dentro ali do parênteses, sobre 0,125. Agora, vamos realizar a subtração dentro do parênteses. Só que eu preciso, então, de um denominador comum para 7 e 5. Esse denominador comum vai ser o 35. E eu vou reescrever novamente, então, o que eu não vou operar. Então, menos 1/3, que multiplica. E dentro do parênteses, eu vou ter lá, o denominador vai ser 35, dividido por 7, 5 vezes 1, 5. Menos, o meu denominador também tem que ser 35 na segunda fração. Dividido por 5, 7 vezes 2, 14. Fechou parênteses, dividido por 0,125. Agora, vamos resolver dentro do parênteses essa operação e isso vai resultar o valor negativo. Então, tem que repetir o denominador e fazer a operação 5 menos 14. 5 menos 14 vai resultar em menos 9. Então, vamos escrever isso, ó, menos 1/3 multiplicado. Como é negativo e tem uma multiplicação, tem que manter o parênteses, porque eu não posso expressar dois sinais, um de multiplicação e um sinal negativo, seguidos. Eu preciso, então, desse parênteses. Por 9 sobre 35 avos. Dividido por 0,125. Agora que eu já resolvi dentro do parênteses, eu vou analisar o sinal, é uma multiplicação, menos com menos vai ser positivo. E eu posso aplicar o cancelamento, ó, 3 com o 9. O 3 e o 9 dá para simplificar, então aqui fica 1 e 3. Então, na parte do denominador, do numerador, vai ficar positivo e vai ficar uma fração sobre 3 sobre 35.
fazendo a multiplicação de 1 vezes 3 no numerador e 1 vezes 35, sobre 0,125 milésimos. Agora eu tenho que converter esse número decimal para uma fração. Então, eu vou ter o seguinte, 3 sobre 35 dividido por 125 sobre 1000. Transformei esse número em número fracionário. Fração de fração. Então, é uma divisão de fração escrita de uma outra forma do que nós vimos em alguns exemplos, normalmente. Como que eu aplico o conceito? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica por 1000 sobre 125. Agora, eu posso interpretar que 1000 dividido por 125 é um número exato, é 8. Então, eu teria aqui, ó, 3 sobre 35 multiplicado por 8. E aí, eu tenho uma multiplicação de fração por número natural. 3 vezes 8 é 24, sobre 35 avos. E esse seria o resultado da expressão numérica. Com isso, então, nós resolvemos essa operação a respeito da... envolvendo várias situações com operações de fração. Então, vamos a uma situação, problema, envolvendo as operações com frações. Vamos ao enunciado? Uma secretária realizou uma compra de material no valor de R$ 475. A opção de pagamento foi no cartão de crédito, assim houve um acréscimo de 10% do valor da compra. Se pagar em 5 parcelas, qual o valor de cada prestação? Então, essa é uma situação, problema na qual eu tenho que aplicar o conceito de porcentagem. Bom, então eu tenho que interpretar o seguinte, eu tenho 10% de... Então, 10% de 475. Por quê? Porque eu preciso verificar qual que foi esse acréscimo, quanto que for adicionado para depois verificar o valor da parcela. Então, eu tenho que realizar essa operação aqui. 10% de 475. Como que eu faço isso? Então, eu não posso usar como porcentagem, eu tenho que escrever, por exemplo, como uma fração, 10 sobre 100. Esse D indica uma multiplicação, 475. Nós entendemos que 10% em geral é dividir por 10. Por quê? Quando eu transformo em fração e simplifico, eu fico com 1/10 de 475, que na prática é dividir 475 por 10, que nesse caso resulta 47,5. Esse é o acréscimo. Então, eu tenho que pegar o total da compra, que é 475, mais o acréscimo, que é 47,50. Isso vai resultar em 522,50. Agora, eu tenho que pensar nas parcelas. Então, o valor parcelado com os acréscimos é 522,50. E eu vou dividir isso por 5. Ao dividir, então, eu concluo que isso é igual a 104,5. E eu posso pôr 50 aqui para interpretar que assim, em reais. 104,50. Então, nós vamos verificar um outro exemplo na qual usa essa mesma estratégia, utilizando a porcentagem para um cálculo de algum valor monetário. Acompanhe a segunda situação. Essa é uma questão adaptada da UEL de 2013. Temos o seguinte: um consumidor comprou um carro cujo valor à vista é de R$20 mil. Pagou 25% desse valor no ato da compra. E o restante, então tem que saber o saldo devedor, em uma única parcela 3 meses após a data da compra, com um acréscimo de 5% a título de juros. Qual o valor em reais dessa parcela? Como que eu resolvo essa situação? Então, primeiro eu tenho que verificar esse 25%, que foi pago no início da compra. Então, a primeira interpretação é pensar, eu tenho 25% de
20.000 para calcular. A fração 25%, nós podemos interpretar ela como 25 de 100. 25 partes de 100. E é muito usual nós entendermos ela como pensar numa simplificação e entender ela como 1/4. Então, como que ficaria? Eu simplifico dividindo por 25, que ficaria 1 e aqui ficaria 4. Então, eu teria na prática 1/4 de 20.000. Então, quando você quiser calcular 25% de algo, então basta dividir por 4. Essa é a simplificação desse processo. Fazendo, então, essa divisão de 20.000 por 4, resulta em 5.000. Então, o que é esse 5.000? É o valor que foi dado de entrada. E sobra, então, 15.000 para ser pago com um acréscimo de 5%. Então, eu tenho que pensar o seguinte, tem um 5% de 15.000 de acréscimo. Então, essa aqui já é a segunda parte da interpretação do problema. Essa foi a primeira, essa é a segunda parte. 5% de 15.000. Bom, então, 5 sobre 100 multiplicado por 15.000. Eu posso aplicar o cancelamento, se for conveniente. Então, cancelo aqui, ó, dividindo por 100, o 15.000 e o 100, mesmo que está na outra fração. E o que eu teria na prática? 5 vezes 150, que resulta em 750. Qual que é a interpretação? Isso é o acréscimo. Já não estava devendo 15.000 para ser pago depois? Então, o valor final para ser pago vai ser 15.000 mais o acréscimo, que dá 15.750. Então, essa seria a resolução da situação problema. E com isso, então, nós conseguimos aplicar a operação de porcentagem em alguns contextos. Quando nós temos aí operação com porcentagem, em geral, nós temos uma multiplicação de uma fração por um outro número. Nos exemplos dados, era a multiplicação de um número fracionário com um número inteiro. E com isso, então, nós vimos aí como aplicar alguns conceitos relacionados aos números fracionários. Agora, nós temos um momento de questões. E você pode enviar as suas dúvidas, você pode encaminhar para algum esclarecimento, algum tópico discutido nessa aula. E a seguir nós retornamos.
Bom, então vamos agora recapitular o que nós já vimos nesse encontro. Então vamos ao slide para nós ver o nosso checklist. O que nós discutimos no decorrer da aula? Primeira questão foi a respeito da adição e da subtração de frações com denominadores iguais. Então, o que você precisa lembrar quando for fazer esse tipo de operação? Eu preciso manter o denominador e fazer essa adição, subtração com os denominadores, com os numeradores, porque eles já estão com um denominador comum, então eu posso fazer essa operação direta, mas cuidado, é só o numerador que eu faço essa adição ou subtração. A segunda parte nós estudamos adição e subtração de fração com denominadores diferentes. O que muda quando eu tenho denominadores diferentes? Primeiro, eu tenho que buscar um múltiplo comum para esses denominadores e, a partir disso, reescrever as frações como frações equivalentes com o mesmo denominador. E, depois dessa etapa, eu recaio no procedimento anterior, que é soma ou adiciona esses numeradores e mantém o denominador que foi determinado. Qual que é a próxima operação que nós discutimos? É a respeito da multiplicação e de divisão de fração. Na multiplicação tem a possibilidade de nós termos aí multiplicação por um número, né, por um inteiro, por um natural, ou eu posso ter a multiplicação de fração por fração. E na multiplicação nós fazemos numerador com numerador e denominador com denominador. A divisão de fração pode ser divisão de fração por um número inteiro, quer dizer que eu já tinha uma fração e vou subdividir em partes menores, quando eu tenho uma divisão de fração com inteiro, ou ainda eu posso ter divisão de fração por outra fração, que aí a interpretação é outra, é quantas vezes a primeira caberia na segunda. E tem uma aplicação de fração que ocorre nas porcentagens. Quando eu tenho lá que trabalhar com porcentagens, eu não consigo trabalhar com o número em forma percentual. Eu tenho que converter para uma representação ou de porcentagem ou de decimal. Nesta aula nós recorremos às representações como fração para resolver as situações, problemas de aplicação de porcentagens. Então, eu agradeço a sua participação nesse encontro e vamos nos ver numa próxima oportunidade. Bons estudos e obrigada!